e depois reagem fortemente apresentando a Bíblia. Quer dizer, há aqui uma esquizofrenia uma contínua. esquizofrenia total e absoluta. Mas, é preciso que haja alguém, e eu peço muito isso a Deus, que Deus levante alguém que traga um bocado de equilíbrio, não é? A estas discussões e a este pensamento. Há aí um problema. Que vai graçando na igreja e que vai minando a sua estrutura interna e a sua fé. E a sua própria fé. É assim, é preciso definir o que é bíblico e o que é que não é. A Bíblia é ou não importante ao lado da tradição? Temos um problema grave, que é o problema da confusão. E se a confusão está no sínodo, não ficou lá. Não se resume ao sínodo, Gina. Eu acho que a confusão atinge um bocadinho toda a gente, até aqueles que atacam o sínodo, não é? Pois. Porque normalmente, as pessoas esquecem-se de uma coisa, que é a tradição, tal como nós a entendemos, que é portadora da revelação na medida em que é portadora da palavra de Deus, digamos assim, que nos dá, é aquela que nos dá a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, e a Bíblia é a autoridade, segundo São Tomás de Aquino, não é? A autoridade interna e externa ao ato de fé. Todas as outras autoridades, do Papa, dos bispos, dos concílios, disto, daquilo, são exteriores, não é? Só a Bíblia é interna e externa ao ato de fé. Agora, o problema é que nós temos aqui, não só, no momento em que estamos aqui a falar, estamos aqui diante de um conjunto de leituras da atualidade que não têm nada a ver com a realidade. Portanto, essa da democratização, essa da realização no sino do milenarismo, do Joaquim de Fiore, quer dizer, o império do espírito sem hierarquia, é preciso não querer ver aquilo que o Papa Francisco está a fazer para não perceber que nós estamos diante de uma tomada de pulso autoritária dentro do catolicismo como nunca tínhamos visto, não é? Quer dizer, nós nunca assistimos ao Papa João Paulo II a pedir ao Dom Pedro Casal Dáliga, que era apoiante do Fidel Castro e da Revolução na Nicarágua e de tudo que era, digamos assim, de esquerda e etc., o Papa João Paulo II não o chamou a Roma para o demitir, nem nunca o quis demitir, enquanto que o Papa Francisco está a demitir sistematicamente tudo o que é conservador. Está a cilindrar tudo o que é conservador, quer dizer, e isto ele... Aliás, o Papa Francisco assumiu um lugar na Igreja, com ele o papado assumiu um lugar, em termos de autoridade, que nunca tinha tido, a ponto de anular bispos diocesanos. Pronto, isto é um aspecto. Outra leitura é aquela mais ligada à fraternidade de São Pio X, que diz que, pois, no antigamente é que era bom. Não é? Quer dizer, nós queremos as nossas freiras, os nossos padres, os nossos frades, as nossas escolas católicas, a nossa missa em latim, porque no antigamente é que tudo era bom, era um paraíso terrestre, era a Alice no País das Maravilhas. Pois é, não era? Os escândalos todos, 99% dos escândalos nos Estados Unidos, na Irlanda, especialmente na Irlanda, não é? Aconteceram no tempo em que a generalidade das pessoas, dos padres, celebravam a missa em latim. Pois, isso a gente já falou várias vezes aqui. Pronto, no isso programa, é um aspecto... Mas isto nunca é demais. Não é porque é assim... Frisar para as pessoas perceberem. Não há... É assim, não podemos regressar a um passado que não existe como paraíso perdido. Não existe. Esse paraíso perdido tem milhares e milhares de crianças mortas, vendidas, maltratadas e de abortos, abusadas. Por aí fora, não há esse paraíso terrestre. Não é uma questão de missa em latim. Não é uma questão de missa em latim, nem do antigamente, porque isso também não existe. Agora, outra coisa, que é assim, há um outro aspecto que é preciso ter um grande cuidado, e que a Gina já o frisou aqui, e eu gostava de chamar a atenção dele, que é um aspecto que me parece muito preocupante, que é a pregação da rebelião e da revolta permanente no interior do cristianismo. Quer dizer, basicamente, eles são o Papa Francisco à direita. Quer dizer, o Papa Francisco e a teologia da libertação são à esquerda, e eles são a teologia da libertação à direita.
Portanto, uns são a teologia da libertação, os outros são a libertação da teologia. Quer dizer, a pregação sistemática da revolta, da resistência, isso não vai a lado nenhum. E depois todos, no fim do fim, o que é que nós devemos fazer? Nós, dizia eu aqui há tempos um comentador, então nós continuamos a trabalhar todos os dias, rezamos de manhã e o terço à tarde e pronto, ficamos por aí. Eu acho que não, nós não podemos ficar aí. Nós temos, neste momento, uma responsabilidade de todos os cristãos batizados. Nós temos, neste momento, uma missão muito clara, que é esta situação de confusão, esta situação de apostasia, porque é disso que se trata. Nós estamos aqui dentro de um quadro de apostasia da fé, claramente, que não vai deixar nada incólume. Quer dizer, agora, o novo Papa que vier pode ser muito conservador. Por exemplo, pode vir aí um Papa conservador que ponha tudo no seu lugar, em 3 tempos e tal, como veio João Paulo II, Gina, em 78. Mas a situação nunca mais vai voltar a ser a mesma. Porque nunca nenhum Papa tinha aceite, sem mais, uma coisa que vai contra a revelação. Então em que é que fica o ministério infalível dele? Isto é uma questão que vai ter que ser debatida quando houver a reposição da ordem, porque nada vai ser igual a antes. Não é? Além disso, nós temos uma missão muito mais clara e muito mais simples, que é a reposição da nossa fé católica. No meio da confusão, há lugar para uma exposição muito simples, muito clara, honesta, da nossa fé católica. No meio da confusão, nós devemos nos virar para uma coisa que, num dos momentos mais difíceis da história da Igreja, que foi o século XVI, não é? Face ao avanço do protestantismo, face à própria decadência no interior do catolicismo, o Papa Pio V criou uma coisa chamada os doutores da Igreja. Quem são eles? Então, são os grandes doutores da Igreja que ajudaram justamente a libertar a Igreja destes becos sem saída, não é? O primeiro deles, nem de propósito, Gina, foi o Santo Atanásio, não é? Que ajudou a Igreja a libertar-se dos arianos e que depois vai ser o grande responsável pela restauração da Igreja Universal, da Igreja Católica, não é? Não é por acaso que, apesar de tudo o que se passa, a Igreja Copta, da qual ele foi patriarca, é uma das igrejas mais fortes ainda hoje, não é? Do Médio Oriente. A grande igreja, a única grande igreja no mundo árabe que é árabe, que é profundamente arabizada e que, pronto, é a segunda religião do Egito, com milhões de pessoas como membros. E, portanto, nós vemos aí que houve e há nesse ministério e que vai de Santo Atanásio, portanto, o Ministério dos Doutores da Igreja está aí para nos ajudar, até à Santa Teresa de Lisieux, não é? A Teresinha do Menino Jesus, não é? Como nós gostamos de dizer em português, e que nos ensina aquilo que a Madre Teresa mais gostava, que é, nos ensina a pequena via, que é o que devemos fazer como vontade de Deus para a nossa santificação ao longo do nosso dia, não é? Portanto, temos aqui todo um conjunto de coisas, não é? O lugar que a Bíblia tem que ter na nossa vida. Aquilo que a Gina estava a dizer é completamente verdade e muito grave. Eu aproveito para homenagear aqui os frades capuchinhos em Portugal, que sempre fizeram provavelmente aquele que é o maior ministério de difusão da Bíblia. Aliás, eles têm mesmo, a grande editora dos capuchinhos é a Difusora Bíblica, não é? Tem os cadernos Evangelho, tem a Bíblica, aquela revistinha para as pessoas lerem a Bíblia. Tinha o Padre Acílio, que agora infelizmente está cego e vive numa casa em Gondomar, e que ia a todo lado, até chegou a ir à Castanheira, fazer reuniões com as pessoas por causa da Bíblia. Cadafais, em todo o lado. Ele vivia em Benfica, chegou a viver em Benfica, na Difusora Bíblica, agora já não é em Benfica, mas é em Fátima.
E nós acabámos por comprar a Bíblia dos Capuchinhos, as Bíblias dos Capuchinhos, e isto é uma homenagem a todos ainda esses... não estão contaminadas, fazemos já aqui publicidade. E também homenagem a eles, porque são provavelmente dos poucos honestos, e é uma Bíblia que tem uma coisa boa, que é uniu todos os grandes estudiosos da Bíblia em português e para eles ajudarem os padres capuchinhos a fazerem uma Bíblia, não é? Que há do João Ferreira de Almeida, como sabem, do século XVII, e depois temos o padre António Pereira de Figueiredo, do século XVIII, que é um monumento da língua portuguesa, que traduziu a Bíblia dos 70 para português, e agora temos a Bíblia da Difusora Bíblica, que é portuguesa, e como tudo o que é português é desprezado pelos portugueses, normalmente, infelizmente, não é? E nós preferimos as Bíblias de Jerusalém, a Tebe, cheias de brasileirismos, e até a própria João Ferreira de Almeida. Ora bem, mais nada. Mas temos esse ministério de pegar na Bíblia, de ler a Bíblia, e há uma coisa que o Vaticano trouxe, o Vaticano II trouxe, que é a leitura da Palavra de Deus para nós. Incentivar a Palavra de Deus. Uma das Bíblias que eu tenho aqui, das versões, que é a New American Bible, não é? Com uma belíssima introdução do Papa Paulo VI, Gina, diz que a Bíblia deve ser sempre acompanhada pelo documento conciliar mais bonito, né? Que é a Dei Verbum, que é a Palavra de Deus, né? É o Dei Verbum, mesmo a tradução do original latino. E que essa palavra deve ser partilhada, deve ser ensinada e, sobretudo, deve ser orada. Deve ser orada por todos e cada um de nós. Porque São Tomás de Aquino dizia, é a única autoridade que é interna e externa ao ato de fé. E, portanto, da palavra de Deus vieram os credos, vieram as definições conciliares, vieram os dogmas todos da Igreja, e toda e qualquer nova interpretação fiel, ortodoxa dos dogmas, da tradição, vai sempre começar com uma nova leitura da Palavra de Deus, uma nova leitura, que são sempre possíveis, graças a Deus, pois com certeza, cada época tem a graça de Deus de dizer de novo para cada um de nós aquilo que é a Palavra de Deus para todos e para nós também, não é? Quer dizer, para todas as épocas. Agora, eu gostava que ficasse muito claro que nós podemos todos fazer coisas muito importantes, que é aprofundar a nossa fé, orar com a Palavra de Deus, conhecer os nossos irmãos que nos transmitiram a fé católica, os grandes doutores da Igreja, que são homens como nós, mas que nos deram a graça de saber e de poder viver a Igreja tal como nós, tal como Cristo a entregou aos apóstolos e os apóstolos nos-la transmitiram. E não nos esqueçamos de nos entregar sempre à intercessão de todos os santos e da Santíssima Mãe de Deus, que o Papa Paulo VI tinha uma frase muito bonita e tinha uma encíclica em que ele chamava a atenção que desde 1830, desde a aparição da Virgem Maria a Santa Catarina Labouré, tinha começado na Igreja a época mariana. E normalmente pessoas ligadas mais ao mundo evangélico protestante olham para isso como uma coisa risível, se não desprezível. Mas não é. Também. E quando não abominável, não é? Lembro-me, o Edir Macedo partiu uma imagem da Virgem Maria em direto, não é? Bom, agora, não deviam, porque para já essa afirmação da Virgem Maria como nossa mãe, Mãe de Deus e nossa mãe, que aparece, ela não é uma digamos assim, uma devota da hierarquia. Não só na Rue du Bac, como em La Salette, ela chamou a atenção para o facto de aquilo que se está a passar na atualidade, se iria passar. Ela chamou a atenção para o facto de que Roma perderia a fé,
No Japão, nos anos 70, não é? Em Akita, a Virgem Maria chamou a atenção, apareceu e chamou a atenção que iria haver uma desordem tão grande na igreja que bispo iria estar contra bispo, cardeal contra cardeal. Portanto, se ela nos soube anunciar os males para nos chamar à conversão a Deus, não é? À conversão a Cristo, é uma nova vida, cada um de nós pessoalmente e todos nós como igreja, é também porque ela intercede por nós e está connosco na nossa peregrinação a caminho do Pai e nos acompanha porque nos ama. Ficamos por aqui hoje, já vamos com 1 hora de programa. Queríamos que fosse um pouquinho menos, mas acabou por se estender. São como as cerejas. São como as cerejas. A gente, quando começa a comer, não para. E então, quando começamos a conversar, vem um assunto, depois vem outro, e às 2 por 3 a gente perde-se no tempo e nem dá conta que ele já passou. Então, eu vou desligar, vou dizer-vos um tchau, até à próxima, mas gostava de reforçar aqui uma coisa que tem a ver com a palavra de Deus. É assim, nesta situação que nós estamos a atravessar, não é? Só a palavra de Deus é que nos pode salvar. Exatamente. Porque é a única coisa que é sólida. Não. E é a única coisa que subsiste da ordem que Cristo veio trazer à Terra. E é ela que promove continuamente a tradição. Quer dizer, exatamente. E daí que esta geração, não é, de bispos e de padres e esta tropa toda, não é, aposto na retirada de determinados versículos. Vocês pensam que isso é por acaso? Não é. Então eu exorto-vos a conservarem a vossa Bíblia, aquela que vocês já têm, que ainda não foi contaminada por estas alterações, e que se agarrem a ela, porque é a única coisa que nos pode sustentar de pé e manter a verdade. Amém. Boa noite. Boa noite.